Boa noite, família bendita, graça e paz. Eu queria que os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez fizessem sinal com a mão, por favor, os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, e quem não recebeu ainda nosso devocional, tudo para ele, faz sinal com a mão, os irmãos vão levar para você, tudo para ele, devocional, depois pega para elas, Magrão também, quem não pegou ainda pode pegar lá com o Gessé e com a Lawanda logo depois da nossa reunião, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías. Cadê a irmã Thaísa? Irmã Thaísa, nossa tradutora oficial. Amém. Isaías no capítulo 46, verso 10. Amém? Isaías 46, verso 10. Quero dar um abraço a todos os irmãos que estão retomando agora, temos que retomar aos poucos, mas graças a Deus o Senhor vai nos dando graça, e o Senhor vai abençoando as nossas vidas, amém? Vamos continuar orando, lembrando os irmãos que todos os dias, às 21h30, nós estamos com nossa devocional do Oswald Chambers, tudo para ele, todos os dias das 21h30, de segunda a sexta-feira, às 21h30, e quarta-feira, às 20 horas, Farol 53, através da plataforma Zoom, amém? Então eu queria que os irmãos não perdessem, na quarta-feira, na plataforma no Zoom, você vai entrar lá, você vai baixar o aplicativo, se você tiver com alguma dúvida de como baixar o aplicativo, pode falar com o Felipe logo depois do culto, tá bom? E você vai baixar o aplicativo Zoom, e na quarta-feira às 20 horas, nós estamos ao vivo, todos os irmãos participando então, e toda quarta-feira nós temos uma palavra e nós temos um testemunho também, amém? Então é a bênção em nome de Jesus. Abriu lá, Isaías 46, verso 10, quem achou diz amém. Graças a Deus. Querido, semana passada, nós falamos aqui algo muito importante a respeito de remir o tempo. A palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações na semana passada foi sobre remir o tempo. E remir quer dizer comprar de volta. Remir quer dizer você pagar um preço para trazer de volta o tempo que você perdeu. E é algo que é importante você entender isso, que Deus, Ele determina uma jornada para você. O Senhor, quando o Espírito Santo de Deus vem na sua vida e Ele enche o seu coração, o Senhor estabelece uma corrida para você, estabelece um percurso, estabelece um tempo. E é importante nós entendermos isso. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. E algo importante quando nós estudamos sobre o propósito de Deus, e nós vamos ver aqui, é porque Deus estabelece um propósito nas nossas vidas. Deus estabelece um propósito que é o objetivo para o qual nós fomos criados. E essa tela que nós temos aqui atrás do lápis, né? E temos aqui também um planejamento ali, um plano, é justamente isso, que Deus, quando Ele criou a mim e a você, Ele já tinha o plano determinado para as nossas vidas. Deus não nos criou pelo acaso, nós não somos frutos do acaso. Você pode repetir comigo, levantar sua mão, foi: eu não sou fruto do acaso. Queridos, é muito importante entender isso, porque quando você entende isso, você entende que Deus fez um projeto primeiro, depois que Deus fez esse projeto, Ele te criou. Depois que Deus sonhou algo com você, Ele te criou depois disso, para que você, exclusivamente você, cumprisse o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então é importante nós entendermos isso, que nós não conseguimos fazer o propósito que Deus estabeleceu para o outro irmão. E muitas vezes, queridos, nós perdemos tempo nos distraindo, e nós vamos ver aqui hoje, que a estratégia do diabo é nos distrair, para que nós não alcancemos o propósito de Deus na nossa geração, aquilo pelo qual Deus nos criou, e nós vamos atrás de outras coisas, nós vamos atrás de outras atividades, ou nós nos atraímos pelo propósito de outro, não é assim? Muitas vezes nós somos atraídos pelo propósito de outras pessoas, nós olhamos para o outro e falamos: olha, eu poderia muito bem fazer aquilo, por que Deus não abriu uma porta dessa para mim? Será por que Deus não me deu esse dom? Por que Deus não me deu esse talento? E eu passo anos após anos, olhando o talento do outro e deixando de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, amém? E vamos ver então Isaías 46, no verso 10, o que diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé rapidamente, para lermos juntos aqui a palavra de Deus, está projetado aí no telão também, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé,
e farei tudo que me agrada. Vamos repetir de novo, bem forte agora, queridos, desde o início, mais uma vez, verso 10, 1, 2, 3, e já, desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Pode se sentar. Queridos, a palavra do Senhor fala aqui que desde o início Ele faz conhecido o fim. Por quê? Deus, quando Ele começa um projeto, Ele já sabe o final. Deus, quando Ele começa a projetar algo, Deus, quando Ele projeta alguém, Ele já sabe o final dessa pessoa, Ele já sabe o propósito que Ele tem para ele. Por isso que lá em Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Por quê? Porque o Senhor, quando nos projetou, o Senhor, quando desenhou a nossa vida, Ele já determinou um propósito, Ele já determinou uma finalidade para as nossas vidas. Porém, muitas vezes nós somos distraídos no curso do processo. O diabo, ele tem duas estratégias. A primeira estratégia que o diabo usa é trazer o pecado até as nossas vidas. Nós já nascemos sob o jugo do pecado, a Bíblia fala que todos morreram e destituídos foram da glória de Deus, da imagem de Deus. Isso quer dizer que através do pecado de Adão, nós perdemos a capacidade de refletir a glória de Deus, nós perdemos a capacidade de expressar a glória de Deus, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus. Por isso que Deus teve que criar um outro propósito, que é a igreja, que é uma operação de resgate. Deus teve que criar algumas ferramentas, como profecia, como ministração de palavra. Hoje pela manhã eu estava caminhando com a Sofia e estávamos ouvindo uma palavra, e naquela palavra ali, o pastor que estava ministrando falou assim, olha irmãos, Deus não gosta de pregação, Deus não gosta de profecia, amém? Mas por que ele estava dizendo aquilo? Que é justamente sobre o tema dessa palavra. É porque o propósito de Deus era Ele falar pessoalmente com cada um de nós. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, mas por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de ouvir Deus. Por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de expressar a glória de Deus. Por isso foi necessário que Deus estabelecesse o Cordeiro, para nos livrar, para nos resgatar, e foi necessário criar a igreja, que é uma operação de resgate, e através da igreja nós treinamos novamente, aprendemos a ouvir de Deus, nós aprendemos a ouvir ao Senhor, nós aprendemos aquilo que Deus tem para falar para os nossos corações, nós aprendemos a ler a Bíblia, a ter revelação da palavra de Deus, e quando nós aprendemos, aí você sai da igreja? Não. Aí você entende que você faz parte de um projeto de resgate, e assim como você foi resgatado, você vai ajudar outras pessoas a ouvir de Deus, a entender a palavra, a ler a palavra, e a ser resgatado também. Queridos, esse é o propósito da igreja, mas hoje eu gostaria de falar sobre o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, é interessante então, quando Deus faz um propósito, Deus faz um projeto, Deus pega um lápis como esse que está na tela aqui, e Ele começou a pensar em você, começou a sonhar com você. Deus sonhou com coisas grandes para a sua vida. Por isso que lá em Jeremias 29:11 diz, eu é que sei, diz o Senhor, pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, pensamentos de crescimento, pensamentos de lugares altos. Porém, queridos, como eu disse, o Satanás tem duas estratégias. A primeira estratégia, como nós já nascemos sob o jugo do pecado, ele tenta nos atrair para o pecado. Ele nos tenta levar para muito mais longe de Deus do que nós já nascemos. A Bíblia fala que nós nascemos e recebemos, através da cultura que nós temos, um pensamento medíocre. E a Bíblia fala então que Deus, através da igreja, Ele tenta nos resgatar desse pensamento. Ele tenta nos trazer de volta para o reino do seu amor, e de repente Satanás, ele tenta nos levar para mais longe dele, nos engodando e nos atraindo para o pecado. E nós temos essa atração natural. A nossa carne, ela gosta daquilo que não agrada a Deus, porque nós já nascemos sob o jugo do pecado, essa semente do pecado já está dentro de nós, mas cabe a nós o quê? Dominá-la. Assim como Deus disse para Caim, Caim, eis que o pecado bate a sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Queridos, independente do tempo que você tem de vida cristã, o pecado bate a sua porta, e cabe a você dominá-lo. O fato que acontece é que quando vai passando os anos e você está firme com Deus, você vai percebendo as estratégias do diabo, e quando o diabo bate a porta disfarçado de alguma coisa,
sendo alguma coisa boa, ou transvestido de alguma coisa, sendo às vezes até pensando que é coisa de Deus, você passa a ter revelação de Deus, e você já começa a perceber que aquilo não é de Deus na sua vida. Você passa a perceber que aquilo é uma estratégia do diabo, e o Espírito Santo te dá a revelação, e você sai fora daquilo, mas continuamente o diabo continua batendo na nossa porta, mesmo você tendo revelação. Mas uma vez que o diabo percebe que essa estratégia não está dando certo, o que ele faz? Ele tenta nos distrair do propósito de Deus. Ele sabe que você já está aliançado com Deus, sabe que você está orando, está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, está indo na igreja, está aliançado, e sabe que essa estratégia, a primeira estratégia não vai colar mais na sua vida. Então o que ele faz? Ele tenta te distrair do propósito, ele tenta te levar para longe do propósito de Deus para a sua vida. E uma pergunta que é muito recorrente no nosso meio, até todos nós pensamos nisso, nós oramos assim: Deus, qual que é o propósito do Senhor na nossa vida? O que o Senhor tem para mim? Que missão que o Senhor tem para mim? Queridos, é algo que nós falamos semana passada, que é mais importante que você ore para Deus te dar a revelação do seu propósito, do que te dar comida. Porque à medida que você entende o propósito de Deus, à medida que você entende aquilo para o que você foi criado, você começa a startar um poder que está dentro de você, que são as habilidades que Deus te deu para cumprir esse propósito. Deus, quando te criou, Ele te capacitou de dons e talentos para que você cumpra o seu propósito. Mas o que acontece é que às vezes nós ficamos olhando o propósito do outro e começamos a cobiçar o propósito e o talento do outro, e esquecemos que nós temos um talento e um propósito que é só nosso, ninguém mais tem. Mas muitas vezes Deus tem que levantar outro para cumprir outro propósito, porque você perdeu tempo. Por isso que na semana passada, e quem não assistiu essa palavra, assista lá no YouTube. Remir o tempo, quer dizer que você perdeu tempo, e você tem que recuperar o tempo perdido, amém? Mas graças a Deus, porque o Senhor é o Deus que nos dá o tempo perdido de volta, Ele recupera o tempo perdido nas nossas vidas. Levanta a sua mão agora, e ora comigo agora, fala: Deus, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor me ajude a recuperar o tempo perdido, que o Senhor me ajude a remir o tempo que eu perdi. Você que está em casa também, levanta a sua mão, e fala: Deus, me ajuda a remir o tempo, me ajuda a comprar de volta. Queridos, é muito importante que você entenda isso. E o propósito de Deus está relacionado com as habilidades e talentos que você tem, aquilo que é nato seu, está relacionado com pensamentos que vêm à sua mente continuamente, e você às vezes não coloca em prática. Por quê? Primeiro, porque você perdeu a capacidade de ouvir a Deus, e é muito importante que nesses dias você ore para que Deus restaure os seus ouvidos, para que Deus restaure a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o que Deus tem para você, para ouvir as revelações de Deus para a sua vida. A segunda coisa que muitas vezes nós não caminhamos no propósito que Deus estabeleceu, é porque além de nós perdermos a capacidade de ouvir a Deus, nós perdemos a capacidade de acreditar naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, muitas vezes nós recebemos algo de Deus, muitas vezes nós temos um dom e um talento, mas nós não cremos que Deus tem isso para nós, que Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas a partir daquilo que nós já temos. Queridos, como é que Deus fez o milagre na vida da viúva Serepta? O que ela tinha na mão? Ela tinha uma grande fazenda, ela tinha lá muitos bois. O que aquela mulher tinha? Quando ela se encontrou com Elias, a Bíblia diz que aquela mulher, ao se encontrar com o profeta de Deus, ela apresentou para ele, dizendo: olha, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo pequeno, para eu e meu filho comermos, e depois morremos. Tinha pouca coisa na mão, queridos. E às vezes nós ficamos aguardando Deus nos dar muito, né? Fala: Deus, me dá uma fazenda grande, ou me dá algo grande, me dá muito dinheiro, me dá isso aí, depois eu vou servir ao Senhor, depois eu vou fazer o propósito do Senhor. Deus, me dá um grande talento igual do irmão fulano, irmão Beltrano, e depois que o Senhor me der, eu vou tirar umas férias primeiro, e depois eu vou servir ao Senhor. Queridos, não, Deus faz o milagre a partir do pouco que nós temos nas nossas mãos. Como que Jesus multiplicou os pães? Ele mandou na padaria bem grande, falou assim: vamos fazer pão para a galera aí, todo mundo? Não, tinha um rapaz lá, que tinha poucos pães e poucos peixes na mão, e a partir daquele pouco que o jovem tinha, ele ofertou aquilo, e o Senhor multiplicou para muitas mil pessoas. É através do pouco que Deus tem nas nossas vidas, é através do pouco que o Senhor nos dá, que Ele multiplica, e Ele faz com que muitas pessoas sejam abençoadas.
Por isso que a palavra do Senhor fala: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Mas o grande problema é que nós temos a capacidade, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus, e nós perdemos a capacidade de crer naquilo que Deus tem para nós, e às vezes nós ficamos paralisados pelo medo, pela falta de fé. Que hoje o Senhor ative a fé no seu coração, e você entenda o que você tem de Deus, e você saia daqui rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Queridos, algo importante também que Satanás faz é tentar nos distrair. Volta um pouco a sua Bíblia, vai lá em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Obrigado. Tem um besorrinho aqui. Besorro é bom para a voz, né? Quando eu era criança, eu tomava os besorrinhos da Índia. É desse que tem aqui. Amém, graças a Deus. Amém? Mas vamos lá. Provérbios 29, 18. Foi minha mãe que mandou esse. Provérbios 29, 18. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Amém? Vamos repetir comigo: onde não há revelação divina, saiu. Ainda bem que ele sabe nadar. Onde não há revelação divina, repete comigo: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Queridos, é importante entender aqui, que a palavra do Senhor fala que quando não há visão, o povo perde o foco. Quando não há palavra de Deus, o povo perde o foco. O termo aqui, se desviar, não é o termo que a gente tem, né? Que a gente brinca, né? Quando a pessoa não está na igreja, você vai: cadê você? Para ter um mês você não vai na igreja, desviou, varão, né? A gente brinca assim: ó, desviado lá, né? Queridos, mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, não. A palavra do Senhor está dizendo aqui: o desviar é perder o foco. Desviar é você perder, se distrair do propósito de Deus na sua vida. E por isso que a palavra do Senhor fala que quando não há profecia, quando não há visão da parte de Deus, nós perdemos o foco. Nós colocamos a nossa força em outra direção, e nós perdemos o foco do propósito de Deus nas nossas vidas. Queridos, por isso que é muito importante nós entendermos isso, por isso que o Senhor nos colocou como igreja, para que nós não venhamos a perder o foco, para que nós não venhamos a perder e gastar energia com outras coisas, gastar energia com aquilo que não é o propósito de Deus nas nossas vidas. Você vai cantar, Vitória? Vitória vai cantar. Vem aqui com o papai. Amém, vai contigo, Daniel. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor fala que então o diabo ele se levanta para tentar fazer com que nós venhamos perder o foco, que nós venhamos a ir numa direção contrária ao propósito de Deus nas nossas vidas. E eu queria que você prestasse bastante atenção aqui, nisso que eu quero compartilhar com você. Deus tem um propósito grande na sua vida, Deus tem um propósito grande para a sua família, Deus tem um propósito grande para você como igreja, mas é necessário que você não perca o foco, é necessário que você não coloque suas forças em projetos que não são propósitos de Deus para a sua vida, que não são propósitos do Senhor para você. Não perca tempo, aproveite a unção de Deus nesses dias para remir o tempo, recuperar o tempo perdido. Eu queria terminar agora, abre lá em Romanos no capítulo 8, verso 28, Romanos 8, Romanos 8, 28, e eu queria encerrar aqui com esse trecho da palavra de Deus. Mas meu irmão, eu queria que você saísse daqui hoje, você que está assistindo pela internet, você que está na internet ouvindo a palavra, que você entenda isso, que Deus tem um propósito grande na sua vida, mas é necessário que você foque as suas energias naquilo que Deus tem para você. Amém? Queridos, ouça bem isso.
Deixe essa palavra entrar no seu coração. Comece a orar nessa direção. Fala: Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Me ajuda a ficar firme no foco. Deus, qual que é o propósito que eu tenho para minha família? E você que é pai, você que é mãe, ouça isso. Além de alcançar o propósito de Deus na sua vida, você é responsável em pavimentar um caminho para que o propósito dos seus filhos sejam alcançados também. Você não vai poder ir com eles a caminhada inteira, mas é necessário que você coloque no caminho certo. É necessário que você dê uma forcinha, para que eles possam alcançar com mais facilidade o propósito de Deus na vida deles. Por isso que a Bíblia fala que os filhos são como flecha. E por mais que a flecha, quando você joga para um alvo, às vezes você não consegue controlar, depois que ela sai da aljava, depois que ela sai do arco, mas você já colocou pelo menos ela no rumo. Então é necessário que nós entendamos isso enquanto pais, enquanto mães. Enquanto igreja também nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade de colocar os irmãos que estão conosco mais perto do propósito que Deus tem na vida deles. Não tem como você controlar a vida do irmão. Aqui na FAB nós não controlamos a vida de ninguém. Nós não somos, como lá em Pedro fala, dominadores de alma. A gente não fica em cima. A gente brinca da trombetinha, né? Mas a gente fala rindo, mas nunca brincando, né, Rodrigo? Rodrigo marca lá as trombetas. Se matar mais de 3 cultos consecutivos, se tocar a trombeta no arrebatamento, você toma cuidado. Amém? Mas a gente não dá pressão em ninguém. Amém? Graças a Deus, né? Amém, irmão? O Rodrigo está contando, né, Rodrigo? Lá, fica firme. Irmãos, mas é importante você entender isso, que nós temos um propósito como igreja, e nós como igreja, nós temos que orar o irmão que está do nosso lado, nós temos que abençoar o irmão que está do nosso lado, e nós temos que fazer com que o irmão que está do nosso lado, e que faz parte da nossa comunidade, que ele alcance o propósito de Deus na vida dele, e nós temos que orar e fazer um esforço nesse sentido. E olha só o que a Romanos 8, 28 diz. Romanos 28, 8, 28 diz o seguinte. Tem que ver o lado que ele está. Estou esperto aqui. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode repetir comigo? Sabemos. Mas fala forte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Queridos, muitas vezes nós falamos essa palavra erroneamente. Nós liberamos essa palavra sobre as outras pessoas erroneamente. Às vezes a pessoa fala assim: bati o carro na rua. Você fala: não, tudo coopera para o bem. Não é assim? A gente fala isso. Queridos, mas essa palavra não está dizendo que se aplica a todas as pessoas. Essa palavra diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Estou falando que nem que esse pastor da Assembleia de Deus vai falando um pouquinho. Amém? Queridos, mas é importante, a rouquidão baixou aqui, né? Mas é importante você entender isso, que Deus age em todas as coisas, que Deus faz com que tudo que acontece na sua vida, seja coisas boas ou coisas más, cooperem para o seu bem, de acordo com o seu propósito. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, se você estiver alinhado com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, se você estiver com a sua fé focada e voltada para aquilo que Deus estabeleceu para você, tudo vai cooperar para a sua vida em nome de Jesus, amém? Quantos querem receber essa palavra? Fala: Deus, tudo vai cooperar para mim. Mas é necessário que você esteja alinhado com o propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida, às vezes não é um ministério especificamente. Na quarta-feira, a irmã Cléria deu uma palavra lá no Zoom, que foi muito abençoada. Ela disse que ela tinha orado e pedindo para que Deus colocasse ela em lugares altos, para que ela fosse uma mantenedora do reino de Deus, amém? E eu conheço ela há muitos anos, e Deus vem abençoando ela cada vez mais, e ela sempre foi uma pessoa fiel. Eu posso dar testemunho disso na vida dela, porque eu conheço ela há muitos anos.
Queridos, então o propósito de Deus pode não estar relacionado em você vir aqui pregar, ou você cantar, né? Embora todos nós aqui, nós temos que ajudar na nossa comunidade, fazendo alguma coisa, amém? Mas é importante você entender que às vezes Deus tem um propósito para você lá na sua escola, Deus tem um propósito para você lá no seu trabalho, Deus tem um propósito para você na sua casa, na criação do seu filho. Você tem que entender que Deus tem um propósito grande na sua vida, mesmo que ele seja a criação do seu filho, mesmo que ele seja na sua vizinhança, mesmo que ele seja na sua escola, mesmo que ele seja no seu trabalho. Deus tem às vezes a mente, né? Você recebe ideias da parte de Deus de criar um negócio diferente, que vai ajudar muitas pessoas. Esse propósito de Deus está na sua mente, e você já recebeu as habilitações necessárias, você já recebeu os dons e talentos necessários. É necessário que você ouça Deus, e que você tenha fé naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé agora. Eu queria orar para esse momento, para que Deus te estabeleça esse propósito, que o Senhor te dê revelação, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê vida nesses dias, em nome de Jesus. Não importa a sua idade, o diabo ele tenta nos distrair do propósito. O diabo ele tenta nos distrair do propósito nas nossas vidas. Às vezes Deus tem um propósito para você na sua vizinhança, e às vezes você recebe, tem um sentimento no seu coração, tem um pensamento. Queridos, ouça bem isso, é muito importante, porque nós ficamos às vezes querendo que Deus apareça para nós, né? Falando, né, com a gente, né? Humberto, né? Precisa fazer isso, Humberto. Ô Neto, aquela voz grossa de trovão de muitas águas, né? Neto, tem que fazer isso. Queridos, mas é importante nós entendermos que nós perdemos, o propósito de Deus é isso, é falar audivelmente nas nossas vidas, mas por causa do pecado que nos rodeia, nós perdemos a capacidade de ouvir Deus audivelmente, e por isso o Espírito Santo, ele fala na nossa mente, e fala nas nossas emoções, e às vezes nós recebemos um pensamento da parte de Deus, temos uma ideia, às vezes uma ideia de ligar para um vizinho, de ligar para o irmão para orar, e o que você faz? Nada. Você não faz nada, fala, isso é coisa da minha cabeça, não vou fazer não. Às vezes Deus te deu uma ideia, te deu um pensamento, olha, faça algo para determinada pessoa, o que você faz? Nada. Olha, o seu amigo de faculdade, dá uma palavra para ele agora, o que você faz? Você não faz. Né, Ana Júlia, de repente Deus vai falar com você, você levanta, já põe a mão na cabeça do seu colega da faculdade, fala, vou orar com você agora, vou expulsar esse demônio aqui da sua vida, amém? E às vezes a gente fica com vergonha disso, mas não precisa ficar não, irmão. Levanta, põe a mão na cabeça e repreende o demônio, a pessoa não vai entender nada, né? Mas vai estar feito em nome de Jesus, amém? Lá no seu trabalho, lá no seu, né, às vezes a gente fica, vou perder o cliente, né? Não vou falar para ele não. Queridos, não tenha medo, o que Deus colocou no seu coração, faça. O que Deus colocou no seu coração, faça. Queridos, lá, às vezes você tem uma ideia de abrir um negócio novo, e às vezes você fica com medo. O que Deus colocou no seu coração, faça. Amém? Queridos, é muito importante, se Deus te deu uma ideia, faça. Se Deus te deu uma ideia, faça. Pastor, mas e aí? É necessário e importante. Jesus falou, se você começar a edificar a casa, faz os cálculos, analisa. Amém? Não pode sair na louca também não. Mas tem que fazer, tem que exercer fé, e Deus vai abençoar a sua vida, e você vai alcançar o propósito dele na sua vida, amém? Feche seus olhos agora, eu queria que você levantasse suas mãos, agora, eu queria orar por você nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que está nos ouvindo, para cada irmão que está aqui no salão, ou para cada irmão que está nos vendo pela internet. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que estão alinhados pelo seu propósito, e a tua palavra lá em Isaías 46 diz que o Senhor chama as coisas lá no início, o Senhor chama as coisas lá no fim, sabendo já o fim, e por isso nós te pedimos agora, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos preparou, que nos habilitou com dons e talentos, que nesses dias a tua igreja possa ter um start, que a sua igreja possa ter, nesse momento, uma revelação nova, do propósito do Senhor para a vida de cada um. Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja, e que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Levanta a sua mão agora, e declara assim, o propósito de Deus, mas fala bem alto, o propósito de Deus, para a minha vida, vai se cumprir, em nome de Jesus.
Aleluia. A salva de palmas bem forte. Vamos cantar essa canção.